Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? E Deuteronômio 30:19, ele diz: eis que eu coloco a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção, amém? Nós não somos amaldiçoados, nós não nascemos para viver debaixo de controle satânico, nós nascemos para viver na liberdade do Espírito, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí eu vou falar hoje contra quem é a nossa luta. Libertos para libertar. Contra quem é a nossa luta? Muitas vezes a gente perde a direção. Pecado, o pastor Xavier falou no pecado. Pecado é errar o alvo. Arrependimento é mudança de direção. Não é, cabe choro dentro do arrependimento, mas é mais do que choro, amém? Posso chorar aqui veementemente, continuar fora do propósito de Deus, andando na minha vontade. E pecado é errar o alvo. E Deus tem um plano, Deus tem um alvo. É a vontade dele, amém? A igreja, nós não estamos aqui para os nossos prazeres, né? No encontro com Deus, até falei uma palavra, a igreja não é um navio de prazeres, é um bote salva-vidas, né? Eu e você não estamos aqui a passeio, para simplesmente usufruir. A igreja não é um lugar onde eu venho satisfazer os meus desejos, amém? Mas é onde eu venho descobrir o propósito de Deus e ser bênção na vida de alguém, e marcar alguém com as marcas de Cristo, não com as marcas humanas, amém? Mas com as marcas do Espírito Santo. E aí Mateus 12:25, Jesus esclarece muito bem isso. Ele diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ficará desolado, ficará destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E ele traz aí um dos grandes ensinamentos sobre libertação. A minha luta, a tua luta, não é contra a minha família, amém? Mas é Satanás, que ele quer dividir. Eu não gosto, é um tema que eu não gosto de falar. Mas a gente não pode, a Bíblia diz, eu acho que 1 Coríntios 2:13, ele diz: não ignoramos os seus ardis, para que Satanás não alcance vantagem contra nós, amém? E aí o intento a maior astúcia do adversário é fazer com que as pessoas achem que o pecado não é pecado, é levar uma vida como se não tem nada a ver, né? E aí, é aí que é o grande esquema do diabo, que ele vai nos distraindo através do pecado, ele vai nos aprisionando nas nossas cobiças, nos nossos desejos, e aí ele vai nos dividindo. Aí quanto menos percebe, o cara peca aqui, Satanás alcança um espaço, e aí começa a gente brigar dentro de casa, brigar com o meu cônjuge, casa dividida, né? É sinal de que Satanás está ali, trabalhando, tripudiando, marido brigando com a esposa brigando com o marido, é ministério, dentro do ministério é uma briga, ali é Satanás. Casa dividida fica deserta, fica desolada, fica destruída. É no ambiente de trabalho, quando há divisão, é ou não é? Trabalho não rende, é difícil, e aí falha, até muitas vezes, muitos negócios quebram. Contra quem verdadeiramente eu tenho que lutar? O diabo quer nos distrair, como? Com o pecado. Aí ele pega, através daquele pecado, ele nos distrai, a gente vai para aquele pecado e ele vai nos enredar, nos prender, nos aprisionar, nos acorrentar. E a gente fica naquele comportamento, naquela atitude, ou muitas vezes, irmãos, até na omissão.
não vou fazer. Tem pecado por omissão. Pecado é todo ato ou omissão que quebra a vontade de Deus. Tem gente que está pecando por atitude, né? Mas tem gente que está pecando por omissão. Ele não faz a vontade de Deus, porque ele está preso. Quantos estão comigo aqui, queridos? Coloque sua mão na sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, que a tua palavra, que é a verdade, o capacete da salvação, venha ser colocado sobre a minha mente, e eu venha receber luz, revelação, para romper toda a cadeia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha aqui para mim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É importante isso, irmãos. Não é a verdade que liberta. Se fosse, a verdade está aí, estava todo mundo livre. Mas o que liberta é o conhecimento da verdade. Por isso que eu gosto de colocar o texto ali, porque você começa a ter conhecimento da verdade. Eu vou ler alguns textos que falam da verdade, e aquilo vai trazer luz, vai trazer revelação, vai trazer conhecimento da verdade, e isso traz libertação. Quando a gente fala muito de libertação, a gente tem aquela visão de exorcismo, de expulsar demônio, de eu vou meter a mão e vou dizer: embora, estribucha, só eu sei que tu está aí, demônio, sai, te manifesta. Mas isso não é libertação, irmãos. Que é libertação. Se eu tenho lixo aqui, irmãos, se eu tenho lixo aqui, o que aquele lixo vai atrair? Mosca, rato, só bicho ruim, né? Bicho. Então, o diabo trabalha no lixo do pecado, daqueles comportamentos pecaminosos. Quantos estão comigo aqui, queridos? Então é isso que Deus... E um dos grandes sinais de que há necessidade de libertação, diga, divisão. Toda casa dividida tem demônio trabalhando ali. Isso é um princípio maquiavélico: divide e governa. É ou não é? E quantas vezes Satanás vem tentar dividir o casamento? É ou não é? Quantas vezes Satanás vem tentar dividir os pais dos filhos? É ou não é, queridos? Quantas vezes Satanás vem tentar dividir a equipe ministerial? É ou não é verdade, queridos? Quantas vezes Satanás quer colocar um contra o outro no ambiente de trabalho, né? Aí uma briga ali, aí um outro já fala mal do outro aqui, outro já fala mal do outro aqui. E se não houver um filho da luz para trazer paz, aquele lugar é dividido e é destruído. É ou não é? E aí eu quero falar mais um pouquinho aqui. Quem é o nosso inimigo? Satanás, ele não é um inimigo qualquer, irmãos. Ele não é um inimigo que deve ser ignorado, subestimado. Ele deve ser encarado com respeito. A Bíblia diz lá em Tiago que o arcanjo Miguel não ousou, mas disse: o Senhor te repreenda. Guerra espiritual não é brincadeira, né, pastor Xavier? Tem enfatizado isso. Quantas e quantas vezes eu vi gente se metendo: não, eu sou do ministério de libertação. Quando tu vê, casamento acabou. Quando tu vê, o cara tem uma grande... Isso a gente fala com tristeza, ninguém fala para se achar, ninguém é melhor do que ninguém. Mas a guerra espiritual, irmãos, olha aqui para mim, ela é real. E Satanás é um inimigo que deve ser tratado com respeito mesmo. O arcanjo disse: o Senhor te repreenda. Ele não ousou. Amém? E aí, por que ele não ousou? Satanás era um anjo de luz, né? Ele era um arcanjo, não é? Ele era um querubim. Ele habitava no monte do Senhor. Ele gozava de uma autoridade. Ele era o querubim da guarda ungida. Ele não era nem arcanjo, não. Ele era um querubim. Ele habitava no Monte Santo. Ele tinha uma posição de destaque na hierarquia celestial. Ele habitava no Monte Santo do Senhor. Ele tinha uma posição importante. E aí,
Ele foi primeiro ser que o orgulho entrou. Ele disse: eu serei igual ao Altíssimo, assentarei no seu trono. E aí o orgulho entrou no coração dele, ficou cheio de altivez. Tu já pensou? Ele quis derrotar Deus, se levantou contra o próprio Deus. Por isso que o Atmani diz que Deus perdoa todo pecado contra a santidade, pecado moral. Por isso que Deus perdoou Davi, que adulterou, que assassinou, pecados morais, né? E por que ele não perdoou Saul, que não adulterou, não cometeu nenhum homicídio, mas pecou contra a autoridade de Deus? É um pecado imperdoável. Por que os rebeldes foram engolidos ali, né, no deserto? Porque eles lembram Satanás, que se revoltou contra a autoridade de Deus. Amém? E isso é tão sério, irmão, isso é tão forte, que já pensou? Satanás quis derrotar Deus para ter um controle desumano sobre tudo. Todo esse espírito de controle, ele queria dominar e oprimir. E Deus domina e governa tudo e dá o livre-arbítrio. Já pensou um negócio desse? Deus podia transformar todo mundo em robô, mas Ele dá o livre-arbítrio. Escolhe, pois, a vida. Esse texto foi o texto da minha salvação. O pastor Xavier pregou, e eu lembro isso assim como se fosse ontem. Ele diz que Deus sai daquela postura de imparcialidade, Deus fica parcial. Deus diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, apegando-te a Ele, amando. Escolhe, pois, a vida. Deus sai do trono dele e diz: meu irmão, escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. E eu chorei tanto ali. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Qual é a nossa maior preocupação? Quem é pai, quem é mãe de verdade? A gente já não pensa mais na gente. A gente já pensa naquele ser humaninho que vai crescendo, vai ficando gaiato. Depois quer dar aula pra gente, né? Ei, pai e tal. Adolescente, né? Se amarra e dá aula, né? O cara mano. Aí depois vem, eu ainda não estou nessa fase, mas vem outro pedacinho de gente, um netinho. Mas o cara já pensa, né? A maior preocupação, a maior. E aí quando a gente vê o nosso Deus, que é o Deus da família, Ele diz: eu abençoar, meu amigo, até 1000 gerações. Tu está preocupado com uma geração, com duas? Não te preocupa não, que é 1000 que vai ser abençoado, porque tu está me amando, porque tu está se apegando a mim. Será que tem alguém aqui que está amando a Jesus e crê que Ele vai cuidar não é só do teu filho, do teu neto, do teu bisneto, do teu tataraneto? Tu vai estar lá no trono com Ele. Ele aí, tu estava preocupado? Olha como está a tua descendência, está abençoada e poderosa sobre a terra. Eu fico preocupado com Davi, com a Esté. Deus, deixa de ser leso, rapaz. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Escolhe, pois, a vida. Um grande filósofo, um pensador, ele diz: é o Tiririca, escolhe a vida, bestada. Parece que Deus estava brincando, né? Escolhe a vida, deixa de ser leso, cara. Deus está te dando tudo. Mas tem o Satanás, irmãos, impressionante, que quer destruir, que quer matar, que quer fazer o mal. A maior frustração dele foi que ele perdeu os privilégios que ele tinha. E agora eu e você, com toda a nossa fragilidade, que eu fui ali, eu fiquei acabado, pastor Xavier, com essa palavra do pastor Jonatas aí. Aquilo ali já terminou para mim a conferência. Porque isso é grande, a gente dizer: olha, eu estou passando por essa dor, por essa luta, mas Deus está comigo nessa parada aqui. Isso que faz o inferno, o diabo ficar endemoniado. Porque eu e você, a gente é tão frágil, é tão pequeno, mas o Todo-Poderoso se apaixonou por mim e por você, e que Ele vê grandeza em nós, que nem a gente vê, mas Ele vê.
Ele diz: esse aqui é o meu filho, é o meu vaso de barro, mas ele é precioso para mim, e ele vai saber o quanto ele vai ter que sofrer por amor do meu nome. Amém, queridos? E aí o diabo perdeu esse privilégio, foi expulso do reino de Deus, e se converteu no maior inimigo da obra de Deus. Ele é o adversário, ele é o inimigo, ele é o acusador. Não é a tua mente, não é a minha mente não, é ele. O incansável que os acusava de dia e de noite, o acusador dos nossos irmãos. Agora, quando a Bíblia diz que ele acusava de dia e de noite, sabe o que é isso? É que de manhã ele está perturbando, de tarde ele está perturbando, de dia, né? Aí de noite ele está perturbando, de madrugada ele está perturbando. Mas eu quero te dizer uma coisa: que o Espírito Santo está dentro de ti, e que ele está dizendo para ti: você é livre, você é meu filho, Jesus te libertou, e verdadeiramente você é livre. É tudo mentira do diabo, amém? Verdadeiramente tu és livre, porque o Filho te libertou. Para cada mentira de Satanás, Jesus está dizendo assim, através do Espírito Santo: se o Filho te libertar, verdadeiramente tu é livre. Diga para o seu irmão: verdadeiramente. Para cada mentira de Satanás, diga: verdadeiramente eu sou livre. E aí ele foi para o jardim, irmãos, seduzir a mulher, para desobedecer, porque ele é o promotor da desobediência, ele é o potencializador da desobediência. Ele vai estimulando a gente a sair do alvo, a sair da santidade, a sair da palavra de Deus, a sair da vontade de Deus. Ele vai dizendo, vai colocando ali, estimulando ele: vem a serpente, né, mais sagaz. Mas a gente vai ver na Bíblia, eu quero ler os textos, irmãos. Só, tu lê, já era. Não precisa ser teólogo, não precisa fazer nenhuma força intelectual para entender. É só na simplicidade da palavra tu vai ver como o negócio está favorável, está para a gente viver a vida de libertos, para libertar. Quem tá escravizado aqui não tem ninguém, amém? Mas tem muita gente escrava de Satanás. Tem ou não tem, irmãos? E aí você vai dizer: sai dessa vida aí, porque tem uma vida abundante para você. Eu estou vivendo ela. Não é uma vida sem problema não, é uma vida abundante. Amém? É Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó, e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha só, irmãos, o homem é feito do pó da terra, não é isso? O Rick Joyner fala uma palavra muito forte aí: comerás o pó da terra. O diabo se alimenta do pecado. O que é o pecado? As obras da carne. Se alimenta da carnalidade. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Que mais? 21. Invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, irmãos, está dizendo aqui: não herdarão o reino de Deus. Mas a gente vai vendo a palavra. Abraão diz: olha, Deus diz para Abraão: a tua descendência será como areia do mar, incontável, né? E a tua descendência será como as estrelas dos céus. Quando ele fala da areia do mar, ele está falando da descendência terrena de Abraão, de Israel física. Quando ele fala das estrelas dos céus, ele está falando da descendência espiritual de Abraão, da descendência segundo Cristo, que nos fez descendência de Abraão espiritual, celestial, amém, da Israel, da Jerusalém celestial. Então, nós precisamos escolher a vida. Eu não sou mais aquele agno terreno, carnal, amém? Não é isso que vai pautar a minha vida, não é isso que vai me controlar. Satanás, quando eu ver esse sinal de obra da carne, eu já tenho que, não, isso aqui
estou errando o alvo, vou mudar, escolher a vida. Sou Israel celestial, eu sou do céu, amém? Diga para o seu irmão: você é nascido de Deus, você é nascido dos céus, você tem que andar no fruto do Espírito. Escolhe, pois, a vida. Mas o fruto do Espírito é 23, né? Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, amém? O propósito, escuta bem isso, irmão, escuta bem isso, é muito forte isso. Propósito primitivo de Satanás é tirar Deus do coração do homem. Esse é o propósito de Satanás, é tirar Deus do coração do homem e bloquear a mente do homem para o Evangelho, para que ele não receba os princípios de Deus, amém, queridos? Olha só, por que o diabo trabalha? Para que as pessoas sejam bloqueadas, para que a pregação do Evangelho não entre na cabeça delas, elas não sejam salvas. Pastor, por que as pessoas não são salvas? Porque a mente delas está bloqueada e o Evangelho não entra. Mas está bloqueada por quem? Por principados, por potestades. E a igreja tem que fazer o quê? Jejuar, orar e fazer batalha espiritual para que haja salvação, amém? Pastor, já convidei, o que não vai entender, a mente dele está bloqueada. Tem que ter algum filho de Deus dizendo: Satanás, solta a mente daquele camarada, que brilhe a luz do Evangelho de Cristo, amém? Olha só, irmão, 2 Coríntios 4, 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Vamos ler aí, essa palavra é muito simples, mas tem uma revelação poderosa. 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, o que ele diz aí? É para os que se perdem que está encoberto. Está encoberto, tá? Não consegue. 4. Porque nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, para ele se tornar um filho de Deus. Quem está fora da filiação, criatura, é filho de Satanás, é filho da desobediência, tem a natureza decaída, por isso que faz só o mal. Não é porque ele faz o mal que ele está caminhando para o inferno, é porque a natureza dele é diabólica e vai para o inferno. Se não houver a regeneração pelo poder do evangelho, o cara vai para o inferno. Senão a igreja nem teria necessidade. Como o diabo age? Vamos agora ler alguns versículos. O diabo, ele trabalha como um grande estrategista militar. Ele não está para brincadeira não, irmãos. Ele não está para brincadeira. Ele está lutando. Qual é o maior exército do mundo? É os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é fichinha na frente do exército de Satanás. A maior potência bélica do mundo é um bebê. O Satanás quebra eles. Por quê? Olha lá, Efésios 6:12. Eles têm uma organização estratégica militar. Eles são organizados, autoridades ali que comandam autoridades, que comandam territórios, que comandam pessoas, principados. O pastor Xavier falou até, eles comandam com princípios, eles estabelecem crenças, ideologias, e as pessoas ficam presas naqueles sentimentos, naqueles pensamentos, naqueles princípios. Tu vai falar do reino de Deus, não entra. Olha aí, 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, o que mais? Contra os dominadores deste mundo. Eles dominam. Como é que o diabo age? Controla as pessoas. Deus dá livre-arbítrio, o diabo não. Ele prende as pessoas. Ele domina as pessoas. Ele estabelece um controle. Ele é ditador. Ele é déspota.
Aí o fulano está assim, aí ele está governado por Satanás, irmãos. Quantos estão compreendendo? Nossa luta não é contra aquela vítima. A gente tem que ser um exército poderoso que vai resgatar eles. Quando a gente fala de GC, né? Amanhã vai ter uma oportunidade, meu irmão, ora e jejua já por alguém. Faz alguma estratégia de bélica espiritual, amém? E eu quero declarar, vai estar a minha família, a tua família, e a benção se derrame até 1000 gerações, e vai ser sobre a nossa família inteira, amém, queridos? O Ludmila cantava, é uma realidade, vai tudo virar crente, líderes de êxitos, apaixonados por Jesus, vai tudo ser valente, totalmente dependente de Deus, vai tudo andar em santidade pelas ruas da cidade, vai tudo virar crente, totalmente dependente de Deus, amém? Vai tudo virar adorador, vai tudo andar pelas ruas da cidade adorando a Deus. O diabo não vai ganhar, amém? Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? Olha aí a serpente, usando a palavra de Deus, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Distorcendo a palavra de Deus, comerás livremente, Deus falou, só essa aqui que tu não vai tocar, porque, aí olha ela, é assim que Deus diz? Não comerás de todas as árvores do jardim? Ele distorce a palavra, né? Aí versículo 2, que mais? Respondeu a mulher ainda resistiu, irmão. A gente detona a Eva, mas não era uma tentaçãozinha fanta, não. Não era uma maconhazinha, uma prostituiçãozinha, não, era Satanás. Ela ainda resistiu, ele respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aí ele é ardiloso, ele não desiste. Olha aí, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a mulher continua. Disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morras. A mulher estava resistindo. Agora o 4. Então a serpente persistiu. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Vai que não vai acontecer nada não. Isso é papo aí, mano. Vai. Bora. Tem coragem não. Até assim. Hoje é a mesma parada. Vai todo mundo para o céu. Não tem inferno não. Inferno é coisa de crente radical. Isso, inferno é uma criação. Não, demônio não existe não. Demônio é coisa da cabeça de crente. Mas irmãos, equilíbrio. Eu não gosto de falar de Satanás, mas Deus ia cobrar de mim, do pastor Xavier, se a gente não falar dele. E aí? Está aí na Bíblia, a serpente mais sagaz, olha aí, não morrereis. Aí continuou 5, eu não era nem para me ler, porque Deus sabe. Olha a soberba aí, ó. E muitas vezes a gente está na igreja, está na bênção, e aí vem do nada, eu apareço na balada, não é isso não, irmão. Do nada o cara começa a ver um vazio, uma sensação de que está ruim, e está tudo bem. Aí ele diz aí, ó, porque sabe, não, versículo 5 lá, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A gente às vezes está bem, e o diabo vai dizer, não, tu tem coisa melhor para ti, tem coisa a mais, tu está perdendo, tu está na igreja, tu está perdendo, aí ele vai e consuma, né? A consumação. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, ardiloso, né? Agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e também deu ao marido. E ele comeu. Mas Satanás é mentiroso, enganou Eva e continua enganando. Ele trabalha através da mentira. Eva e Adão tinham tudo e perderam tudo.
E o maior prejuízo aí não foi material, foi espiritual. Morreram, perderam o contato. O diabo quer tirar Deus do coração do homem, amém? É o trabalho de Satanás, tirar Deus do coração do homem. Ele é vingativo, Satanás é vingativo. Satanás é destruidor. Satanás é tentador. Ele foi lá para Jesus e fez a mesma estratégia com Jesus, né? Eu não vou ler para me ganhar tempo, mas eu quero ler um texto aqui que é muito forte. 2 textos. Apocalipse 12:10. Ele é acusador. Ele é acusador. 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha bem isso, queridos, fica atento. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, ele é acusador. Ele joga o pecado, vai que não vai dar em nada não. O cara peca na mesma hora, Deus não te aceita mais não. Tu não presta, tu não vale nada, tu é enrolado mesmo, tu nasceu para ser enrolado, tu nasceu para ser safado mesmo, tu não tem santidade não, tu é um prostituto. E aí a gente às vezes internaliza como sendo nós mesmos, mas é o papel dele. Eu postei faz tempo, né, uma frase assim de internet que tem umas frases muito boas, né? O papel do Espírito Santo é convencer, o papel do diabo é acusar e o papel do crente é amar, né? Mas o papel do diabo é acusar, irmãos. Bota mais o outro aí, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Irmãos, o reino de Deus não é amar a própria vida, amém? Quando você entra nesse nível, você sai da infância espiritual e você entra na vida adulta espiritual, na vida madura, amém? Eu não tenho que amar a minha vida. Aquele que amar a sua vida, perdê-la, né? E assim, quando você começa a viver para satisfazer a vontade de Deus, e isso, o pastor Xavier falou no início aqui, a vida é feita de fases, amém? A infância, adolescência, juventude, vida adulta, aí um ancião ali, já o cara vai ficando na velhice, né? Idoso. Mas é interessante que da infância para a vida adulta, a gente tem já falei até aqui, tem a adolescência tardia, né? Mas tem tudo a ver com a vida espiritual. Quando a gente está na infantilidade, na imaturidade, a gente é focado em nós mesmos. É ou não é, queridos? E aí é do meu jeito, é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu penso. Quando vira maturidade, vida adulta, maturidade, aí a gente entende que a vida é sobre fazer o que tem que ser feito, é sobre assumir responsabilidade. É ou não é, queridos? Cuidar de pessoas. O pastor Jonatas falou aqui, a gente vive pelos outros, né? Se a gente ficar olhando para a gente mesmo, a gente vai morrer logo aqui. Tem hora que a gente não, né? Tem. Mas a gente olha um filho, olha uma esposa, olha irmãos aqui da igreja. A igreja é a comunidade, família de Deus, amém, queridos? Família de Deus. Nós temos vínculos espirituais, eternos. Vínculos sanguíneos são fortes, é ou não é? Mas vínculos espirituais, do sangue do Cordeiro, que venceram pelo sangue do Cordeiro, amém? É um vínculo eterno.
que Deus tenha misericórdia de nós, mas tem gente que vai ficar separado da gente na eternidade. É ou não é? Se a gente não for efetivo, se a gente não fizer tudo que a gente puder pelo reino. Não é sobre crescimento de igreja. A igreja do Evangelho Vivo não é uma igreja estética, amém? Nem prédio a gente tem. Isso aqui, irmão, vai ficar tudo para o anticristo. Tudo vai ficar para o anticristo. Ou se você ficar, não vai ser legal não. Uma mansão, o anticristo governando, meu irmão, a mansão vai para o saco. Vai ser, se hoje já é difícil, imagina quando o Espírito Santo e a igreja do Cordeiro for arrebatada. Mas a gente está usando isso aqui. A gente usa prédio, usa casa, usa carro. A gente não pode ser possuído por nada disso. A gente tem que possuir as coisas, amém? Mas diga assim: o que é IEV 26 anos? É uma família que tem um vínculo espiritual eterno no sangue do Cordeiro. E o diabo odeia a tua família biológica, odeia a tua família espiritual, mas ele vai ter que continuar odiando, porque ele é solitário, ele não tem com quem usufruir a vida dele. Todo mundo que está do lado dele está debaixo de controle, de domínio. É ou não é verdade, irmãos? E a gente está unido em amor. Nem Deus não quer ninguém, obrigado, tu tem que estar aqui. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, vem. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? 8:44, vós sois do diabo. Olha aí, quando a gente fala, né, que o problema, irmão, não é o pecado, o problema é a natureza. E quando vem o Espírito Santo, ele te regenera de natureza de filho de Satanás para filho de Deus. Olha aí, vós sois do... Isso é Jesus falando. Isso aí não é Elias. Elias veio quebrando tudo, né? Isso aí não é João Batista. Isso aí é Jesus. Vós sois do diabo. Meu Deus, Jesus, né? Vocês são do diabo, que é vosso pai, pelo amor de Deus. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Irmãos, ele quer assassinar. Ele quer assassinar a tua vida. Ele quer matar você emocionalmente, espiritualmente. A parada de morte, se tem algum cenário de morte, é ele. Quantos estão comigo aqui? Né? Ele quer, irmãos, matar tudo e todos. E aí uma outra parada dele é mentir, que eu vou fortalecer. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diga para o seu irmão: a partir de hoje, Satanás não vai mais me enganar. Nenhuma mentira de Satanás vai prevalecer na minha vida. Amém? Aí continua o próximo versículo aí. A gente vai ler mais 2 ainda e a gente termina. Mas porque eu digo a verdade, não credes. Olha aí, queridos, Jesus é a verdade. Eu tenho que crer na verdade. Aí ele continua, versículo 46: quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade? Por que razão não me credes? 47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus aí está arregaçando tudo, está quebrando tudo. 48, agora responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônio? Tu é do... Satanás é tu. Satanás é tu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: conhecer a verdade liberta. De quê? Da mentira de Satanás. Efésios 2:2. Efésios 2:2.
que diz aí? Príncipe da potestade do ar, ele governa no mundo espiritual, né? Olha o que diz aí: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E eu vou ler Apocalipse 12, 7 a 9. 12, 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9. Houve peleja no céu. Aí Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram contra o dragão e seus anjos. 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. 9. E foi expulso o grande dragão. Olha a serpente aí que começou. Olha qual é o que acontece. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amém, queridos? E em último lugar, ele é tão, você tem que estar tão alerta, irmãos, que ele se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Esse é o versículo final para a gente encerrar. 2 Coríntios 11, 14. A gente lê pouco esse texto, mas eu quero que você leia comigo, para você sair daqui. Satanás se finge de anjo de luz. Ele engana, ele é enganador, ele é astuto, irmãos. Olha aí. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Será que o bicho tem que ser encarado com discernimento? Será que a gente tem que estar atento? Será que a gente tem que estar... Aí eu encerro 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios. Ou seja, não fica embriagado, não fica ébrio com as coisas desse mundo, não te embebeda das coisas desse mundo. Fica sóbrio e vigilante. Sede sóbrios. O cara, meu irmão, não fica bêbado, não fica embriagado. Bêbado ele fica meio ébrio. Não seja embriagado pelas coisas desse mundo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, contra quem é a nossa luta? Ele está 24 horas, irmão. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Eu não quero gerar terrorismo, eu não quero que você fique com medo de Satanás. Não é para ninguém ter medo dele, não, mas é para a gente estar alerta, a gente estar vigilante, amém? Você tem autoridade. Hoje eu não vou poder falar da autoridade que está sobre a tua vida, porque eu não tenho tempo, mas a gente vai, no decorrer desse mês, a gente vai dar uma trabalhada nesse tema aí, para você entender, ser mais equipado, amém? Receber ferramentas espirituais, armamentos, amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Ele não é leão, pelo qual resistir firme na fé. Diga: eu vou resistir firme na fé. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e resistir, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, ficar firme, amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, amém? O leão da tribo de Judá, ele mora dentro de mim, dentro de você, e você tem que estar como um leão, atento, governando o teu território ali, governando a tua família. Aqui não vai entrar divisão, amém? Governando o teu ministério, aqui não vai entrar divisão, aqui é a unidade, amém? Aqui é a família, aqui nós estamos para estar juntos mesmos, chorar junto, gemer junto, amém? Sentir a dor um do outro, também se alegrar juntos, celebrar juntos. E hoje nós estamos celebrando aqui a nossa libertação e a libertação da nossa geração, da nossa descendência. A IEV, 26 anos, é uma porta de libertação, é um lugar onde os demônios são expelidos aqui. Eu estava orando lá no meu quartinho, que hoje a Esther fica lá, e aí tinha um cara que vinha para a igreja, era da minha célula. Quando eu olho, ele bate minha janela. Tem endemoniado ali. Aí eu, meu Deus, estava orando e jejuando, só fui sair. Fui lá,
expulsar um demônio. Eu quero dizer uma coisa: a IEV é uma igreja que expulsa demônio. Diga para o seu irmão. Tem pastor que foge de demônio, tem igreja que o demônio cai e todo mundo fica com medo. Não, a IEV a gente corre para expulsar. Bora, Satanás, sai desse corpo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não é para mim me envaidecer, eu sou o poderosão aqui, ó. Eu sou o Rambo Sylvester Stallone. Não, irmão, é o poder de Deus na minha vida e na tua vida que faz com que os demônios, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, amém, é o poder da adoração. Diga para o seu irmão, se prepare, querido. Satanás já foi vencido há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Só que ele é um vencido que não desiste. E Deus está te levantando nessa conferência. Escolhe, pois, usar a autoridade que está nas tuas mãos. Tem gente sofrendo na nossa casa, irmãos. Tem gente sofrendo na nossa vizinhança. É Satanás que está trabalhando ali para separar casais, para destruir, para tirar Deus do coração das pessoas. E a igreja tem o poder de levar o Espírito Santo de Deus, dizer: Senhor Jesus, recebe essa vida, e o Espírito Santo entra dentro daquele corpo, porque ninguém foi criado para ser cavalo de Satanás. A gente foi criado para ser templo do Espírito Santo, amém? A gente foi criado para ser altar do Deus vivo. Vocês são igreja de Deus, coluna de Deus, amém? Levante suas mãos a Ele, agradeça aí. Eu não vou dar nem moral, mas eu quero que você saia dessa conferência dizendo: ó, Satanás, acabou tua enganação, acabou tua acusação. Pelo contrário, agora eu vou começar a te combater. Contra quem é a minha luta? É contra principados, contra potestades. Não é contra carne, não é contra sangue, não é contra aquele meu familiar, não é contra aquele meu amigo do trabalho, não é contra aquele meu irmão da minha equipe ministerial. É contra ti, Satanás. Principados e potestades, em nome de Jesus, dominadores que tentam prender o Japim, que tentam prender a Zona Sul, que tentam prender os bairros, que tentam prender as famílias. Eu quero declarar: nenhum espírito familiar vai derrotar a nossa família. A tua família não tem nenhuma maldição familiar. Não vai vir câncer, nenhum câncer hereditário, nenhum câncer, nenhuma diabetes, nenhuma doença cardíaca. Em nome de Jesus nós rompemos esses espíritos familiares, todo medo, toda acusação, todo espírito de cativeiro, de pecado. Você não é prostituto, você não é preso na imoralidade, na pornografia, ou você não é preso no adultério. Em nome de Jesus, pombagira maldita, sai em nome de Jesus. Solta os casais agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora. Levanta a tua voz, igreja. É hora de combater, é hora de declarar: você é feito filho de Deus, e Ele te ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo, e curando todos os oprimidos do diabo. A unção de Nazaré, a unção de Jesus de Nazaré, para libertar os oprimidos do diabo, em nome de Jesus. Deus, esse é o lugar de libertação. Todo espírito de confusão, de contenda, em nome de Jesus, de fofoca, de falar mal, em nome de Jesus, caia fora. Caia fora em nome de Jesus. Todo espírito de murmuração, de incredulidade, de reclamação, todo espírito de glotonaria, de não controlar, de ansiedade, sai em nome de Jesus. Levanta tuas vozes como o som de muitas águas. Levanta tua voz e diga: sai em nome de Jesus. Tudo aquilo que te traz mal, todo mal, saia. Pega toda a tua bagagem, demônio. Pega toda a tua porcaria e sai em nome de Jesus.